Olá pessoal, eu sou o Nerdinho e hoje vamos aprender algo muito interessante. Eu vou mostrar uma imagem para vocês agora, eu quero que vocês reflitam comigo. A imagem parece simples, uma tartaruga em terra firme olhando para o mar e o peixe dentro de um recipiente improvisado olhando para fora. Cada um observa o outro e imagina como deve ser incrível viver naquela realidade diferente. Mas por trás dessa cena leve, existe uma reflexão profunda sobre como nós, seres humanos, enxergamos a vida, sempre acreditando que o lugar do outro é melhor do que o nosso. Essa comparação constante, muitas vezes silenciosa, molda as nossas frustrações, nossos desejos e até as nossas escolhas. Neste vídeo, nós iremos analisar que nem sempre a grama do vizinho é melhor do que a nossa. Nós temos que dar valor àquilo que nós construímos, à nossa história. E para isso nós iremos fazer algumas reflexões a respeito desta imagem que acabamos de ver. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Como nós vimos na imagem, a tartaruga, ela olha para o peixe e pensa: deve ser incrível morar numa casa tão grande. Para ela, o mar representa liberdade, espaços infinitos, possibilidades. Já o peixe que está lá nesse mar, olha para a tartaruga e imagina: deve ser lindo morar em si. Ele vê a autonomia, a independência, o controle sobre o próprio caminho. Isso revela algo muito humano, a tendência de idealizar a vida do outro. A gente olha de fora e enxerga apenas o que parece bonito. Nós não vemos as dificuldades, os limites, os desafios que fazem parte daquela realidade. Quantas vezes você já pensou que a vida de alguém era perfeita? Seja por causa do trabalho, do relacionamento, da aparência e até da liberdade que aquela pessoa aparenta ter. Mas essa visão quase sempre está incompleta. A tartaruga, ela não sabe das correntes do mar. O peixe não sabe do peso de carregar uma casa nas costas. Alguns vídeos atrás eu já falei para vocês a respeito do olhar da plateia e quando os jogadores estão em campo. A diferença é gritante. Você olhar da plateia é uma visão totalmente confortável, mas olhar no campo é totalmente cansativo, desesperador, estressante e muitas vezes frustrante. Então, nós temos dois olhares diferentes a respeito do mesmo problema. Isso reflete muito o que a tartaruga e o peixe nos querem passar nesta imagem que nós vimos. O ponto mais forte da imagem é esse: nenhum dos dois está satisfeito com o que tem. Ambos estão olhando para fora. Isso é natural, gente, porque o ser humano ele é ambicioso, ele sempre vai querer mais, ele nunca está satisfeito com o que ele possui. Isso reflete diretamente sobre nós. Vivemos em um tempo onde a comparação virou hábito, principalmente com as redes sociais, porque elas mostram recortes de felicidade, de sucesso e de liberdade. E a gente, sem perceber, começa a achar que está ficando para trás, ultrapassado. O problema não é desejar crescer ou mudar de vida. O problema é não conseguir reconhecer o valor do que já se tem, olhar para o passado e para o presente. A tartaruga tem proteção, estabilidade, segurança. O peixe tem fluidez, adaptação, leveza. Mas nenhum dos dois está olhando para isso. E nós também fazemos igualzinho. Ignoramos as nossas próprias conquistas, diminuindo os nossos avanços. E colocamos o foco apenas no que faz falta. No fim, isso cria um sentimento constante de insatisfação. Isso é prejudicial para nós, porque nós temos que valorizar cada conquista, cada espaço.
Existe um detalhe muito importante. A tartaruga e o peixe pertencem a mundos totalmente diferentes um do outro. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Isso é natural. E aqui está uma das maiores armadilhas da vida: comparar trajetórias que não são iguais. Cada pessoa, lembra da digital? Cada pessoa tem um contexto, uma história, um tempo e um conjunto de oportunidades diferentes. Quando você se compara com alguém sem considerar isso, você está sendo injusto consigo mesmo. É como querer que um peixe suba uma montanha ou que uma tartaruga viva no fundo do oceano. Não faz sentido algum. E mesmo assim, a gente faz isso o tempo todo na vida real. A comparação pode até inspirar, mas quando ela vira padrão de medida, ela começa a destruir a autoestima. Isso é péssimo. Vamos colocar novamente a situação do campo de futebol? É a mesma coisa que eu ter um técnico de futebol, especializado em futebol, e colocar ele para ser técnico do time de vôlei. Olha a diferença. Eu já cheguei a presenciar algumas pessoas comparando. Ah, mas a pessoa ela não entende de gestão de pessoas, ela entende de confeitaria. Mas tudo bem, porque ela está sendo gestora. Ela não está no papel D. Quem está no papel D são as pessoas que estão ali à volta dela, que são especialistas em confeitaria. Só que daí tem um pequeno problema. Gestor é o técnico. O técnico, ele precisa entender de confeitaria, senão aquela equipe vai à falência, porque ele é gestor daquela equipe. Ele que vai direcionar e aplicar as diretrizes. Ou seja, colocar um técnico de futebol com um time de vôlei não vai dar match, e nem o contrário. Colocar um técnico de vôlei para direcionar jogadores de futebol. Então é mais ou menos isso. São mundos totalmente diferentes que acabam comprometendo tudo. O texto da imagem que nós mostramos, ele termina da seguinte forma: saber libertar-se. Isso significa aprender a viver dentro de si mesmo com mais consciência e aceitação. Não é sobre se acomodar, é sobre parar de fugir de quem você é. Habitar-se é reconhecer seus limites sem se diluir, valorizar suas qualidades sem arrogância, entender que sua jornada tem um ritmo próprio. A tartaruga, ela não precisa ser o peixe não precisa ser a tartaruga, e você não precisa ser ninguém além de quem você é, mas sempre procurar ser na sua melhor versão. Quando você começa a se entender, algo vai mudar. Você para de olhar a vida do outro como um ideal inalcançável e começa a enxergar sua própria vida como um processo de construção. Olha só a minha casa! Não é linda? Isso é importante. Então a gente vai concluir e fechar esse assunto da seguinte forma: a imagem da tartaruga e do peixe não fala sobre quem tem a vida melhor. Ela fala sobre perspectiva. Enquanto estivermos olhando para fora, sempre vai parecer que falta alguma coisa. Não é justo! Você tem uma casa e eu não tenho nada! Eu te odeio! Sempre vai existir alguém com algo que você não tem, isso é fato. Mas quando você aprende a olhar para dentro, a história muda. Você começa a perceber algumas coisas importantes. Toda vida tem seus desafios. Toda escolha tem um preço. E toda jornada tem seu valor. No fim, a verdadeira liberdade não está em viver como o outro, mas em viver bem com quem você é. Porque talvez o problema nunca tenha sido o lugar onde você está, mas a forma como você tem olhado para ele. Se valorize, não deixe ninguém te diminuir. O mundo do outro é do outro. Olhe para o seu mundo, para as suas construções. Isso vai te ajudar bastante. Me ajudou muito
me ajuda até hoje e vai me ajudar no futuro. Eu tenho minhas próprias dores, eu tenho as minhas próprias construções. E você? Quais são suas dores e quais são as suas construções? Quais são os seus desafios e quais são as suas conquistas? Fica de reflexão para vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com os seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau! O conhecimento é seu e ninguém pode tirar.